Olá, escritores, como vão? Continuando nossa série, agora nós vamos dar um passo adiante e esclarecer tanto para autores quanto para betas novatos o que é que afinal um bom beta reader deve observar em uma história. É claro que há vários estilos de escrita, diversos métodos de revisão diferentes, mas o que está aqui é um norte para quem quer começar a entender o trabalho de um leitor beta em geral, né? E por que ele é um agente importantíssimo na construção de uma boa história. Também é um esquema que pode ser muito útil para auxiliar, né? Não um conjunto rígido de regras, até porque pouquíssimas pessoas vão tentar de fato responder cada uma dessas perguntas, né? É algo meio inconsciente também, a gente meio que quando está olhando o texto, a gente já está pensando nelas de forma meio que instintiva, né? O beta que já tem certa experiência vai tentar respondê-las de forma meio que, conforme vai lendo, as respostas já vão surgindo, a gente já vai ali colocando os nossos apontamentos nos comentários gerais. E às vezes a história não se mostra, né, interessante para nós em algum ponto e a gente não sabe exatamente apontar qual. Mas talvez depois dessa lista de perguntas que você pode fazer para o texto e tentar responder, talvez fique bem mais fácil de você compreender o motivo, né? O roteiro ele também pode servir para autores que querem melhorar suas histórias e fazer uma revisão mais aprofundada, mas eu já aviso que a revisão que o próprio autor faz não substitui um bom leitor beta, tá? A leitura de uma terceira pessoa que tem esse devido afastamento do texto, ela é muito mais efetiva para encontrar erros do que quem já tá, do olhar de quem já está viciado com aquela história, né? Sabe tudo o que acontece, né? O que quis dizer, enfim, aquelas discussões que a gente teve lá no podcast anterior. E vamos lá, que o caminho é longo. Dentre as muitas coisas para procurar revisar uma história, nós temos o primeiro ponto, óbvio, é o início, a abertura da sua história. Então aqui você vai analisar. As primeiras frases ou parágrafos atraíram sua atenção? Eles apresentam bem a história? Então logo no começo a gente sabe que a história ela tem que fisgar o leitor, né, de alguma forma. Tem que chamar a atenção daquele autor e fazê-lo ter interesse em continuar lendo. Então, aqui na abertura, nas primeiras frases, logo nas primeiras linhas, é que você vai analisar essas coisas. O conflito é o segundo ponto, que ele não é necessariamente um monte de ação, ele é também a disputa mental ou moral provocada por desejos e objetivos incompatíveis. É o tipo de conflito que deixa a história viva. Então, né, o conflito emocional, ele costuma ser a parte que mais deixa os leitores interessados, né? Por exemplo, amor versus lealdade, medo versus desejo, vingança versus dúvida, enfim. Então, aqui a gente vai se perguntar, há algum conflito emocional dentro do personagem principal ou das personagens principais? O trabalho do autor é ser um criador de problemas, né? A gente pode dizer assim. Então, criar um grupo de problemas a partir de outro também é fundamental, né? Praticamente ele vai meio que fazer uma arvorezinha de problemas para resolver. Mas aqui você também tem que analisar se há conflitos demais ou insuficientes para o tamanho da história, né? Há conflitos o suficiente entre os personagens, no relacionamento deles? É expresso por meio de ações, diálogos, atitudes ou valores diferentes? Ou não há muito contraste entre eles ou não, né? Eles têm o potencial de transformar uns aos outros? Tudo isso você vai responder em relação ao conflito. Outro ponto também muito importante é a questão de enredo. O enredo principal da história ele é claro e plausível. Ele apresenta clichês em excesso. O protagonista tem um problema claro a resolver. E ao final esse problema é resolvido ou o personagem decide conviver com ele. Você consegue determinar local e tempo da ação rapidamente? Há cenas que não aprofundam o enredo? Há flashbacks excessivos que desviam sua atenção? Há flashbacks que mostram cenas desnecessárias que não acrescentam nada a esse enredo principal? Se for um texto curto, né, também é importante que você preste atenção à quantidade de subenredos, né? Então, há subenredos demais? Se for um romance, ele poderia ter dado mais atenção aos subenredos, ou mesmo ter mais dessas tramas em paralelo? Ou ainda, enredos secundários demais, né? Ao contrário, né? Tem muita coisa e a história acaba ficando confusa. Todo o enredo secundário é útil? Acrescenta a história geral? Ou parece que o autor colocou apenas para aumentar a complexidade? É importante analisar. Ainda dentro de enredo, a gente tem questões de ritmo e de resolução desse conflito, né? E sobre o enredo é importante que você analise. O enredo principal e os secundários fluem com velocidade suficiente para manter a atenção do leitor? Ou a história está muito arrastada? Ou, ao contrário, está muito rápida? Enquanto à resolução de conflito, o conflito e a tensão tem um final razoável, resolução razoável dentro do enredo?
Ou o autor deixa tudo no ar, com o leitor se perguntando o que é que foi que aconteceu no final das coisas, né? No final, ainda há coisas que precisam ser explicadas se o autor deixou algum conflito não resolvido. Alguma indicação de que terá histórias futuras? Você seria capaz de apontar rapidamente a melhor e a pior parte da história? É importante isso daí também. A outra parte, cenário. A descrição suficiente de pano de fundo para pintar uma imagem que pareça real o suficiente para o leitor? Você sente que foi transportado para aquele local e tempo? Muita gente não curte descrições, né? A gente sabe disso. Mas quando bem feito na história, ele pode te ajudar a revelar ambiente, época, personalidade dos personagens e outros aspectos muito importantes da história, né? Desde que o autor saiba como vai incluir cada uma dessas partezinhas no enredo. E aí também é preciso analisar por esse lado, né? A descrição é interessante, acrescenta alguma coisa à história, ou ao contrário, a descrição está excessiva, tendendo a entediar o leitor, né? Que ajustes podem ser feitos. O autor usa bons nomes de pessoas, locais e coisas. Os nomes ajudam a dar o tom da história. Alguns nomes são inconsistentes com os personagens ou com a época e o lugar em que a história se passa. Algum nome estereotípico também é importante pensar nisso. O autor o convence de que as pessoas daquele local ou tempo agiriam daquela forma, principalmente aí para quem está revisando histórias, né, que se ambientam em um passado histórico, é importante ficar de olho aí. Eu mesmo já vi em livros publicados, né, personagens falando gírias que a gente usa hoje em dia e é bem esquisito, então fiquem bem atentos a isso. E outra questão aqui, ainda dentro do cenário, a ordem dos eventos é consistente também, outra coisa para prestar atenção, que pode às vezes até destruir a verossimilhança da história, né? Ações que acontecem rápido demais e a gente sabe que na vida real elas demoram mais um pouco, ou o contrário. Outro ponto, caracterização. As pessoas parecem reais ou são estereótipos, personagens planos de uma só face, né? Que não... Personagens planos, eu acredito que vocês se lembrem da escola, né? A diferença de personagens planos para personagens redondos. Personagens planos são aqueles que começam e terminam a história da mesma forma, não tem grandes alterações. E os personagens redondos são aqueles que passam por alguma transformação ao longo do período. Então, principalmente em relação ao protagonista, pessoal. Se o protagonista é um personagem plano, alguma coisa está errada na história, alguma coisa está muito errada nessa história. O ideal é que pelo menos o protagonista e aquele grupo de personagens secundários mais próximos a eles tenham aprendido alguma coisa ao longo dessa jornada, tenham se transformado de alguma forma, sabe? Alguma coisa tenha acontecido no interior desses personagens, não só no exterior. Então, principalmente o protagonista, se ele começa e termina da mesma forma, algo não está certo, né? O autor tem que sentar, tem que rever. E o leitor beta também tem que justamente saber essa diferenciação para justamente fazer os apontamentos corretos e, enfim, ajudar esse autor a melhorar. Mas voltando para o nosso roteirinho de perguntas, o leitor pode se identificar facilmente com os personagens, ou pelo menos com algum deles. Os fatos sobre os personagens são consistentes e acurados, né? São precisos. O leitor é capaz de, ao ler, identificar facilmente, né, dados importantes sobre o personagem, dados relevantes. Por quê? Porque as pessoas elas não vivem no vácuo, né? Elas têm famílias, têm amigos, trabalho, preocupações, ambições, sonhos, desejos e por aí vai. Então, você tem alguma dessas informações sobre os personagens principais de forma fácil e clara no texto? Há personagens que pareçam inúteis, deslocados ou inadequados na história? Você tem uma imagem da cultura, período histórico, localização e ocupação do protagonista? Percebe os paradoxos, as emoções, as atitudes e os valores que ele tem? É importante pensar na história prévia, né? Você fica distraído pelo excesso de informação passada de uma vez sobre algum personagem? Ou a gente vai conhecendo esses personagens aos poucos na história, né? Aqui, principalmente em histórias de fantasia, isso é bem comum. Às vezes o autor ele acaba caindo naquele... É tanta informação para passar que ele quer passar tudo de uma vez. Às vezes, para contar um fato que acontece hoje, assim, hoje, né, no tempo histórico que ele está contando naquela história, ele começa a contar desde as origens do mundo, né, como foi que começou, falar de panteão, de mitologia. Gente, calma. Muito importante que você, escritor, saiba, né, aqui eu vou falar especificamente com os escritores. Tenham paciência, pessoal. Vocês precisam colocar essas informações todas ao longo da história, tá? E só o que for, de fato, relevante para o enredo principal. Não precisa soterrar o seu leitor de informação, que não vai fazer diferença nenhuma ali. Paciência.
E para os betas, justamente, saiba identificar quando esses momentos acontecem na história, justamente para você poder apontar e o seu autor ter condições de corrigir. Então, vamos lá, né? Prosseguindo. O personagem passa por alguma mudança na história. Essa mudança pode deixar os leitores confusos ou é um processo natural, né? Que pela jornada aconteceria e é perfeitamente compreensível. A história poderia ser melhorada se fossem adicionados mais detalhes sobre crenças, comportamentos, relações interpessoais, hábitos, habilidades, gostos ou mesmo descrição física do personagem. Então, tem casos que a descrição vai te ajudar a contar a história. Então, tem muita gente que não quer colocar descrição nenhuma, quer deixar tudo na imaginação do leitor, aliás, desculpa. Quer deixar tudo na imaginação do leitor, mas ele não sabe, às vezes, o quanto ele perde de poder contar a história, de poder mostrar coisas para o leitor através da descrição. Então, é importante também ficar de olho nisso. Cada capítulo tem descrição sensorial suficiente, o leitor consegue perceber o que está acontecendo fisicamente ao personagem, a termos de som, toque, cheiros e gostos. Então, mas o importante é a descrição. Descrever o ambiente não é só para você mostrar questões de tamanho, de quantas colunas tem naquele salão, ou de quão luxuosa está a decoração. Você pode justamente aproveitar esse espaço, esse momento, justamente para mostrar que impressões aquele lugar causa no leitor, né? no personagem, aliás, desculpa. Que impressões aquele local, aquele ambiente causa no personagem. A gente vai conversar direitinho, pretendo fazer algum podcast no futuro, especialmente sobre descrição. Mas é importante que você, autor que gosta de descrição, saiba dosar também, para não passar informação demais. Mas você que não gosta, perceba que dá sim pra gente contar muito através de descrição. E principalmente essa parte aqui de descrição sensorial. Ajuda a construir, vai ajudar não só o seu personagem a se revelar, né, a mostrar quem ele realmente é, mas vai ajudar o seu leitor a construir uma imagem melhor do que está acontecendo e com quem está acontecendo. Prosseguindo. Se a história tem um antagonista, ele parece real também ou parece apenas malvado e cruel? Ele tem qualidades redentoras. Se a história usa um protagonista, ele parece real também ou parece apenas malvado e cruel? Ele tem qualidades redentoras também ou o vilão é só ruim mesmo, ele é só cruel, enfim. O vilão é um herói em sua própria mente? E todo leitor tem seu próprio gosto de quanta caracterização, de quanta descrição ele gosta. Esse texto tem pouca caracterização ou tem demais para você? Também é importante que você aponte isso. Outro ponto a analisar, né, obviamente muito importante, é a questão de diálogo. As palavras que saem das bocas dos personagens são consistentes com suas personalidades, ou seja, às vezes a gente vê, por exemplo, uma criança com vocabulário que a gente só esperaria em um adulto, né? E criança não é mini adulto, gente. A gente precisa entender direitinho quem é cada um dos nossos personagens, né, em que momento eles estão da vida, qual o seu desenvolvimento psicológico, justamente para não cometer esses erros que são pequenos, às vezes, né, tem coisas que são grandes, óbvio, mas tem coisas que são muito bobas, mas que estragam a história para quem está lendo, porque meio que pega toda aquela verossimilhança que a gente está construindo e joga fora, tudo de uma vez. Continuando. Há diálogos de mais ou de menos, em sua opinião? O mais comum é ter de menos, né? Mas às vezes a gente acaba engolindo muito diálogo, mas também pode acontecer o contrário, né? Acaba colocando diálogo demais onde não precisa, onde poderia sumarizar. Aliás, sumarizar é um termo que muita gente não conhece. Sumarizar é simplesmente resumir. Às vezes a gente sumariza o diálogo, às vezes simplesmente dizendo, o fulano e a fulana se despediram. Então, ao invés da gente colocar todo aquele processo de despedida através do diálogo, a gente simplesmente conta logo, né? Dá uma economizada. Algum personagem tende a fazer longos monólogos? Se sim, isso é importante para a história, para mostrar a personalidade dele ou para oferecer boas informações, ou esses monólogos são desnecessários e entediantes. Então, tem situações que vai ser necessário o personagem falar mais um pouco, principalmente quando ele estiver ensinando alguma coisa para alguém, ou contando alguma informação que outro personagem não tem, mas é bom ficar atento para dar uma dosada nisso, né? Não fazer um blocão de texto, né, de diálogo que ocupa metade da página, né, pode ficar meio cansativo, né? Vai, através justamente a ideia do diálogo é justamente a interação dos personagens. Então, você pode pegar um diálogo enorme e quebrando em conversas menores e colocando ali, intercalando com as interações, as falas de outros personagens. Você consegue perceber o conflito, atitudes e intenções de cada personagem sem que o autor te diga diretamente? Consegue detectar qualquer troca de poder?
O diálogo parece fácil de falar, você consegue escutá-lo. Então, aqui de novo, essa questão de falar, reler o diálogo em voz alta pode ajudar muito nesse ponto aqui, nesse último. Outro ponto a analisar é se o diálogo se parece excessivamente com uma conversa normal, ou seja, ele tem muitas frases incompletas, muitas pausas, recomeços e clichês, acaba sendo algo para distrair da história ou tem alguma função dentro dela. O autor usa o dialeto muito pesado, difícil de ler. Cada personagem tem o seu próprio ritmo de fala, sotaque, vocabulário e extensão de frases. Isso, inclusive, pode ajudar na questão de caracterização, essa parte de diálogo, porque, óbvio, se um personagem, por exemplo, ele tem um nível educacional muito avançado, ele vai ter, principalmente quando ele está conversando com outros personagens de sua mesma área, ele vai tender a usar um vocabulário, né, mais técnico. E aí, se ele tem esse senso, assim, justamente de conversar, em cada grupo social ele se comportar de uma forma diferente, a gente vai justamente vendo como ele interage com essas diferentes pessoas do seu cotidiano. Então, ele não vai falar no seu ambiente de trabalho da mesma forma que ele fala em casa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com os amigos, enfim. E toda essa forma de o personagem se comunicar, ele justamente vai mostrar a personalidade desse personagem. Então, é importante para o autor tomar cuidado com isso, para poder construir um personagem mais verossímil. E também para o beta de saber justamente para ele observar, né, se esse objetivo foi alcançado ou não. E como o autor pode corrigir esses eventuais desvios. Você consegue visualizar o local da cena, os sentimentos e as interações dos personagens enquanto eles conversam. Então tem outra coisa que é bem comum, às vezes as pessoas simplesmente colocam as falas, mas esquecem de dizer o que é que os personagens estão fazendo, né, o que é que está acontecendo ao redor, e tudo isso pode justamente ajudar o leitor a construir uma imagem muito melhor do que é que está acontecendo, então é outro ponto a prestar atenção. E outra, né, o último dessa questão de diálogo, você consegue diferenciar quem está falando se não tiver seu nome citado, que é algo às vezes que a gente acaba se esquecendo muito, né, mas acontece. Então, prosseguindo, outro bloco, né, bem grande aqui de perguntinhas é sobre a questão de cenas. Então, cada gênero ele pede uma forma diferente de narrar, né? Então, as cenas da história passam um clima adequado ao seu gênero ou algo que não casa bem, por exemplo, um excesso de cenas de comédia em histórias de terror ou excesso de drama em histórias que deviam ser de comédia, né? Tem que ver também. Algum tipo de clichê próprio desse gênero? As cenas estão muito intensas ou, ao contrário, passam um pouco profundidade. Elas estão chatas? As cenas que poderiam ser excluídas inteira ou parcialmente, sem que houvesse algum prejuízo para a história, elas estão muito rápidas ou muito lentas? Então, a forma como as cenas estão ligadas, elas também faz bastante diferença para a qualidade e a compreensão da história, né? E aí o beta vai precisar analisar se as cenas são apresentadas de uma forma lógica, de uma sequência lógica, e se elas transitam, se o autor consegue passar de uma para outra de uma forma que pareça natural, né? Se elas fluem naturalmente ou se, ao contrário, elas parecem ser cortadas de uma forma brusca. O clima da história é mais sufocante ou parece tudo leve e calmo? Uma mudança de ordens de cenas poderia equilibrar a tensão, trazer alívio ao longo da história? Voltando aí aos flashbacks, há flashbacks na história? Eles parecem estar inseridos no momento certo? Eles apresentam algo de útil do passado do personagem ou não fazem a menor diferença? E aqui eu já deixo a dica tanto para escritores que estão revisando seus próprios textos, quanto para betas. Tudo aquilo que não faz diferença na história, você pode cortar sem piedade. Corte. Eu vejo muita gente falando, às vezes, de boca cheia. Nossa, minha história deu 200.000 palavras. E alguma vez uma delas até ficou com raiva de mim, porque eu falei, se eu pegar pra revisar, eu corto os 40%, né? Mas é mais ou menos isso. Às vezes a gente acaba se apegando às cenas, né? Cenas que não tem importância nenhuma, mas a gente gosta. Mas elas precisam ser cortadas, gente. Não tem jeito. Se não faz diferença, não é pra estar ali, ok? Prosseguindo, as cenas estão repetitivas, elas parecem plausíveis, é fácil de compreender o que está acontecendo sem precisar reler trechos. Às vezes, essa questão de releitura ela pode atrapalhar a compreensão da história, né? Você vai relendo tanto, você esquece de passando adiante. Então, é fundamental que o autor saiba escolher, né, as palavras certinhas para não ficar dando essas enganchadas na leitura e que o beta ele aponte. Cada momento que a passagem está estranha, que a leitura parece não fluir, tem que apontar justamente para o autor poder rever.
As descrições de ambientes e personagens, elas são muito longas, muito curtas, poderiam ser retiradas, estão repetitivas, auxiliam na compreensão do que está havendo ou distraem o leitor da ação. Também é bem importante pensar nisso. Tem muitas vezes, muitas cenas que a gente coloca justamente só porque gostou delas, mas elas não só não fazem diferença na história, como elas ainda estão distraindo o leitor, né? Sei lá, tá ali quase no fim da história, às vezes, e o autor quer incluir uma subtrama nova ali, tipo, o penúltimo capítulo ele quer trazer algo de novo. E não é uma série, né? Que aí ele poderia fazer isso justamente plantando um mistério para o livro seguinte. Não, a história já está quase finalizando, mas ele quer trazer alguma coisa. Aí isso vai distrair o leitor da ação principal. As chances de dar tempo dele conseguir concluir aquilo de forma séria são mínimas, então lima também, corta, volta para lá. Outra questão a analisar é a questão de ponto de vista, né? Cada seção ou capítulo é escrita a partir de um ponto de vista apenas ou há apenas um? Há pontos de vista de mais na história ou de menos? Porque às vezes há histórias que a gente coloca tantos pontos de vista diferentes que acaba pulverizando demais, a gente nem sabe direito às vezes quem que é o protagonista. Mas às vezes tem histórias que elas poderiam ser contadas por mais de um personagem, até ajudaria na compreensão. E o autor escolhe contar apenas por um lado, e claro, tem questões que são escolhas pessoais, mas às vezes o beta pode dar esse toque. Tem certeza que você quer contar essa história só com um personagem? Ou ao contrário, tem certeza que você quer colocar 50 personagens com ponto de vista na história, né? Então tem que também observar isso daí. A história varia a narração entre primeira e terceira pessoa, e caso isso aconteça, isso é uma questão de estilo do autor ou é uma escolha ruim? As mudanças foram assinaladas claramente. Você consegue perceber de quem é o novo ponto de vista de forma rápida? Se for usado a terceira pessoa, é um narrador onisciente ou limitado? O autor misturou? A escolha foi adequada? Então tem que sempre analisar isso. Se as escolhas que o autor faz são adequadas para que ele conte a melhor história possível dentro do que ele planejou também, né? Não é a imagem que o beta quer que a história tenha. Então, por isso que é importante sempre essa interação entre beta e autor, para que o beta conheça exatamente a história que o autor tinha na cabeça e saber se as escolhas que ele fez na narração, na caracterização, no desenvolvimento de personagens foram as melhores para que ele passe o que ele tinha em mente. Então é muito importante também que o beta saiba ter esse distanciamento. Não é o que ele quer na história, não é o gosto dele. É justamente isso, saber se as escolhas que o autor fez são as adequadas para a história que ele quer contar. Fundamental ter isso de diferenciação. Outro ponto é a questão de mostrar ao invés de contar. Eu também quero fazer um podcast sobre isso, né? Show, don't tell. Mas aqui, especificamente nessa parte do que o beta tem que observar, ele tem que ver se o autor descreve o que os sentidos dos personagens indicam ou ele descreve exatamente como as pessoas agem. É usada uma linguagem muito abstrata, onde detalhes específicos teriam um maior impacto. Então é bem importante também essa questão de observar essa parte de mostrar e contar e ver o tamanho da história. Porque, por exemplo, se o autor quer escrever um conto e às vezes acontece de ter, por exemplo, como eu estou escrevendo agora um conto que ele tem limite máximo de palavras, então eu também não posso descrever demais todas as emoções dos personagens. Tem coisas que eu vou ter que resumir, justamente porque senão vai ultrapassar o limite que eu tenho. Então é bem interessante observar isso. Já se o autor quer escrever um romance, uma história maior, então é mais interessante sim que ele descreva as emoções, a forma como o personagem está exteriorizando suas emoções, né? Ao invés de dizer que o personagem está feliz, mostrar o personagem sorrindo, mostrar o brilho do olho do personagem, deixar que o leitor, né, entenda que o personagem estava feliz. Então, o beta também tem que estar atento a isso, né? Como o autor passa essas impressões de sentido, né? Essas impressões sensoriais do personagem, como passa essas emoções, como passa esse sentimento, justamente para fazer essa avaliação. Se, de novo, a questão de escolha, se a escolha que ele tomou, que ele teve, para expressar tudo isso, se são as melhores escolhas, se vai contar essa história de uma forma melhor ou se tem ajustes a serem feitos. Termos como muito, bastante, bom e ótimo, eles são usados em excesso na história, onde uma descrição mais detalhada teria sido mais rica e interessante. Então, também outra questão aí a estar sempre de olho as escolhas de palavras do autor, né? O que palavras ele está utilizando, que às vezes nem é questão assim da ideia, às vezes não tem problema
nenhum com a ideia que ele quer exprimir, né? A questão é mais são as escolhas de palavras, então às vezes ele usa palavras muito genéricas, quando uma palavra mais específica seria muito melhor, passaria muito mais o impacto. O leitor perde a oportunidade de interpretar o que os personagens sentiam, porque o autor conta diretamente, que aí foi justamente aquilo que a gente discutiu um pouco, né, logo menos. Quando o autor conta demais, né, quando ele justamente não dá esse espaço para o leitor fazer essa interpretação, pode acabar, né, gerando um problema para a história. Outro ponto que às vezes até é um bem bobo, que muita gente não presta atenção, é em relação à formatação do texto. Então, é fácil de ler, os parágrafos estavam muito extensos, né, com linhas muito longas ou pouca margem. Ajudaria a pular linhas entre os parágrafos? Há uso inadequado de recursos como negrito e itálico na história. O alinhamento do texto deixa confortável de ler, então também tem que prestar atenção a isso. Eu acho que é por isso que eu não gosto muito de ler no Wattpad pelo computador, pelo notebook, que lá não tem justificado. Eu fico meio maluca com isso. Prefiro ler pelo celular, pra mim é mais confortável. Sempre, pra mim, texto em prosa, pra mim, pra eu conseguir ler de forma confortável, tem que estar justificado, galera. Eu não sei quem concorda aí comigo, mas o texto alinhado só à esquerda ou só à direita me dá uma agonia muito grande, eu não sei porquê. Nega querendo participar do podcast. Não pode beber, tô gravando. Aí vocês estão entendendo porque é que o podcast tem esse nome, né, pessoal? Eu tô gravando do nada, aqui falando de livro, chega o gato. Impressionante. Vamos continuar. Vamos falar agora de gramática e ortografia. Há muitos erros de concordância, acentuação, pontuação, entre outros na história. Há muitos erros de digitação. Há tantos erros que a leitura ficou difícil, também é importante ver isso, né? Tem erros que são bobos, né? Não causam tanto problema, mas tem erros que podem mudar totalmente a forma como a gente entendeu aquilo ali. Então, esses principalmente precisam ser cortados o mais rápido possível. O autor usa excesso de pontos de exclamação. Há muitos clichês na narrativa. O autor usa melodrama, por exemplo, com lágrimas nos olhos e quase incapaz de falar. A moça pegou o telefone para dar a notícia. Às vezes o drama pode ser uma boa pedida, dependendo do gênero. Mas demais ele pode acabar prejudicando a história, né? Então é bom também o autor ficar atento quando for escrever e o beta ficar mais atento ainda quando estiver corrigindo. Outro ponto que a gente ainda, né, muitas pessoas, principalmente quem é iniciante, ainda não percebe muito, mas é questões relacionadas ao estilo da história, né? Questão justamente de gênero. Então aí você pode querer comentar sobre o estilo que a história foi escrita, se é humorístico, um texto dramático, poético, se o objetivo principal é assustar o leitor. Porque justamente cada um desses estilos vai pedir uma forma diferente de escrever, uma escolha de palavras diferente, um nível de caracterização diferenciado. Então aí o beta também tem espaço para fazer apontamentos nesse sentido. Também aqui temos uma pequena discussão sobre histórias curtas versus romances. Quando você estiver criticando um texto mais curto, você precisa se lembrar de que cada palavra conta. Então, há palavras ou frases que não contribuem para a história e poderiam ser retiradas ou substituídas. Há enredos secundários demais. Em textos curtos, o enredo secundário ele pode já ser o suficiente, mas mais do que isso é exagero. Já romances, por outro lado, né, eles permitem mais espaço para essa expressão, para conversa, para detalhes. Então é interessante analisar isso, né? Você tem conflitos secundários de mais ou de menos para o tamanho que o autor quer deixar na história. E também é importante analisar. O autor exagera em flashbacks, né? Como a gente viu ali em cima, tem flashbacks que não possuem sentido algum, tem necessidade de estarem ali, então também podem ser cortados. E por último, né, como não poderia deixar de ser, você vai analisar o final da história. O final é capaz de deixar o leitor satisfeito? Todas as perguntas foram respondidas? E caso não, isso é intencional ou talvez tenha algum problema na escrita do autor, né? Então você vai ver se no final todos aqueles conflitos falados ali em cima foram bem resolvidos, tem soluções plausíveis. Caso isso não aconteça, aí você vai ver se foi intencional, se o autor quis de fato deixar um final aberto ou se tem algo a ajustar. E muitas vezes, mesmo que seja um caso de final aberto, né, é importante discutir com o autor se o final aberto é o mais interessante para a história, né? Às vezes pode acabar sendo um tiro no pé, né? Acabando passando para o leitor a imagem de que o autor não sabia muito bem o que escrever. Eu já vi acontecer, inclusive até já li alguns livros assim, não citarei nomes por motivos óbvios,
Não quero também levantar polêmicas por aqui agora, não estamos no plantão da treta ainda. Mas às vezes acontece, né? Às vezes o autor quer deixar um final aberto, onde um final fechado cairia melhor, ou ao contrário, né? Ele quer fechar, quando justamente deixar um final aberto causaria muito mais impacto. Então o beta também tem que estar de olho para apontar isso. E de novo, a ideia aqui não é esgotar o tema, na verdade tem muito mais perguntas que a gente poderia fazer, né? E geralmente a gente que é beta faz, sabendo que já tem aí muito tempo de estrada. E também não basta responder simplesmente sim ou não a cada uma dessas perguntas, né? Para se construir uma visão geral da história, é preciso que a gente tenha justificativas plausíveis, né? Para cada um desses aspectos, sejam eles positivos ou negativos, quando a gente observa. Porque só assim também é possível apontar sugestões quando elas se fazem necessárias. E como meros leitores, a gente pode simplesmente gostar ou não de algo, mas quando a gente vira beta, a gente precisa justamente explicar os motivos dos nossos apontamentos. Em caso contrário, a gente não vai ter como auxiliar o escritor a melhorar a sua escrita. E por último, mas não menos importante, a lista que foi utilizada aqui foi feita com base em uma que eu vi em um fórum tem bastante tempo, mas eu honestamente não lembro mais onde. Então, se alguém aí souber, por favor, me informa para eu deixar aqui os créditos. Eu, inclusive, mandei esse post lá pro meu blog já tem algum tempo. Até hoje ninguém me deu os créditos para eu poder fazer direitinho. E até porque algumas coisas eu acabei acrescentando ou removendo depois. Mas se alguém souber deixar nos créditos, nos comentários, que não dá tempo de dar créditos, tá? Por agora é só, ainda tem a última parte. Não deixem de se inscrever no canal, dar like no vídeo para dar aquela forcinha aí pra gente. E logo mais a gente se ouve de novo com a última parte dessa série sobre beta readers. Até breve. Tchau!